Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, mais uma vez, momento de edificação, uma palavra de vida para você. Queridos, hoje eu queria fazer a observação aqui de alguns versículos e trazer uma narrativa daquilo que é o princípio, que é o próprio Deus, que habita desde a eternidade. Vejam só, queridos, eu queria citar aqui 3 versículos que nos traz o princípio de todas as coisas. Vejam só, Evangelho de João, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só que João está falando de um princípio daquilo que já existia na eternidade. Um princípio da existência eterna, de um Deus eterno, de um Verbo eterno, de algo que é eterno, que Deus já habitava. O mundo não é o início da vida de Deus, não. Deus já existia. No princípio era o Verbo já estava com Deus, a fala já estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. Vejam só, queridos, se nós formos olhar no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver outro princípio, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, princípio de criação. Não é mais o princípio daquilo que já existia, mas é o princípio da criação da humanidade, criação do mundo em que nós vivemos. Agora é o princípio criador. Tanto é que o Verbo agora começa a agir. Haja isso e houve aquilo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face da terra. Mas quando o Senhor diz: haja luz, houve luz. Haja isso, houve aquilo. Então foi o poder criador da palavra, o princípio de criação. E agora eu quero citar o terceiro princípio que a palavra de Deus nos diz. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E no versículo 1, nos traz o texto da seguinte forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, queridos, como que é gracioso. Agora é o início das boas novas de salvação. O princípio das boas novas de Deus. Como que Deus faz, como que é glorioso. Olha só, o princípio da existência eterna. No princípio, o Verbo estava com Deus. Depois vem o princípio da criação da humanidade, da criação do mundo e da humanidade. Agora vem o princípio da nova aliança, das boas novas de salvação. Esse é o princípio que agora chega. O Verbo agora começa a habitar no coração da humanidade para um conserto, para uma restauração, para uma nova aliança, para um novo propósito, para um novo objetivo, para a salvação da humanidade que crê neste homem que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, definidamente mostrando Filho de Deus. Amém, queridos? Olha só, Deus como projetou esses 3 versículos, que são 3 versículos iniciais de 3 livros, nos mostram claramente que Deus é eterno, que Deus é criador de todas as coisas e que Deus é o que dá salvação através de Jesus Cristo. Por isso eu queria ministrar sobre o seu coração, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que o princípio de Deus cada vez mais seja evidente em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém.